Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Epístolas Paulinas, unidade 2, capítulo 3. Colossenses, a firmeza da fé em Cristo. Nós estamos usando o livro-texto Epístolas Paulinas, cujo autor é Kemuel Lima, publicado pela editora no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD. Introdução ao capítulo 3. A carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, teve como objetivo fortalecer a fé dos crentes da igreja de Colossos. Neste capítulo nós vamos verificar os ensinamentos apologéticos do apóstolo Paulo, tais como a defesa e exaltação de Cristo, o combate às falsas doutrinas e a exortação aos crentes, para terem uma vida transformada e firmada na fé em Cristo. Este capítulo está dividido em 5 pontos. O primeiro ponto fala sobre a igreja de Colossos. O segundo ponto, sobre a firmeza da fé na divindade de Cristo. O terceiro ponto, a firmeza da fé em meio às falsas doutrinas. O quarto ponto, a firmeza da fé na transformação espiritual. Em quinto e no último ponto, a firmeza da fé na operação e na boa conduta. Portanto, este capítulo, ele está, vamos dizer assim, tem uma base muito forte do tema a firmeza da fé. A igreja de Colossos, item 3.1. Lembrando aos estimados alunos e alunas que no canto superior de cada slide você vai encontrar a letra P se referindo à página e o número da página no livro-texto ao qual se reporta os assuntos explanados no slide. Portanto, você pode acompanhar esta videoaula através do livro-texto, interligando o slide que está sendo mostrado à página do livro-texto que expressa exatamente os assuntos aqui demonstrados. Então, o local da igreja é a cidade de Colossos. Presume-se que esta igreja foi fundada por Epáfras, um dos colaboradores de Paulo. A cidade de Colossos era uma cidade da Frígia, no rio Lico, um afluente do rio Meandro, e toda esta região estava situada a cerca de 15 quilômetros a sudeste de Laodiceia, próximo à grande estrada que ligava Éfeso ao Eufrates. Qual é o propósito de Paulo para a escrita desta carta? Combater os falsos ensinos acerca da pessoa de Cristo e fortalecer a vida espiritual da igreja através da firmeza da fé. Presume-se que esta carta foi escrita em 60 depois de Cristo. É uma carta também da prisão, tal qual a carta aos Efésios, e Paulo estava preso, no caso em Roma. Tíquico foi o portador da carta aos Colossenses. Item 3.2. A firmeza da fé na divindade de Cristo. No capítulo 1, que vai do versículo 14 até o 27, Paulo vai fazer uma defesa da divindade de Cristo, porque naquela época existiam, vamos dizer assim, correntes de eclesiásticos ou de, vamos dizer assim, que eram estudiosos
da palavra, que passaram a, vamos dizer, a ter uma desconfiança da divindade de Cristo. Ou seja, passaram a questionar a divindade de Cristo. E Paulo faz aqui essa defesa da divindade de Cristo nestes versículos. E essa defesa, ela começa dizendo o seguinte: somente a divindade de Cristo é que dá a condição para que Cristo tenha sido nosso Redentor e Remidor. Ou seja, a obra redentora de Cristo é que nos dá a condição de sermos salvos, de sermos então, de termos a vida eterna através do sacrifício de Cristo. Então, se Cristo não fosse divino, a morte de Cristo seria apenas mais um Marte do cristianismo. Mas Cristo era divino porque foi Ele, o Messias prometido por Deus Pai, mesmo antes da fundação do mundo, para salvar a humanidade. Cristo é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Não que ele tenha sido criado, ele foi gerado. E por isso, como sendo a imagem do Deus invisível, ele é o próprio Deus que veio a este mundo para salvar a humanidade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, fala que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Colossenses 1,19 diz que ele é detentor de toda a plenitude da divindade. Ou seja, habita nele toda a plenitude da divindade. Significa que ele tem todos os atributos da divindade. Colossenses 1,20 coloca como reconciliador, ou seja, é através de Cristo que nós temos a reconciliação com Deus Pai. Nós estávamos afastados de Deus e Cristo, com o seu sacrifício, promoveu esta reconciliação. No versículo 27 ele já fala sobre o mistério e a esperança da glória, que é o que nós esperamos, ansiamos como cristãos. Ter um corpo glorificado igual ao de Cristo, ressurreto. E, por fim, o apóstolo Paulo conclama que nós venhamos a ficar firmes na fé, na nossa esperança. Vamos fazer uma leitura do texto em geral, para compreendermos que dentro deste texto existe exatamente toda essa defesa da divindade de Cristo. Então, a partir do versículo 13, diz assim, ou seja, na realidade aqui Paulo vai falar sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então diz, Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos
perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ora, na realidade, nós vemos aqui neste texto uma clara alusão aos atributos naturais que só é de Deus, esses atributos são exclusivos de Deus. Por exemplo, a questão de ser criador, onipresente, onisciente, onipotente. Onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, tudo no universo está contido nele. E onipotente, ele pode todas as coisas. Então, esse texto faz uma alusão de Jesus como Criador e, portanto, somente Deus é o Criador, caracterizando então aí a divindade de Cristo. No item 3.3 vamos falar sobre a firmeza da fé em meio às falsas doutrinas, né? E neste ponto da lição, aí nós já vamos para o capítulo 2, onde o apóstolo Paulo, ele registra aqui de forma muito simples a doutrina de Cristo, ou seja, a cristologia em si. Então, começando por Colossenses 2:2, ele diz assim, na verdade vamos ler o 1 e o 2. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ou seja, Paulo aqui coloca que a igreja deve ser unida em amor e no conhecimento de Cristo. No final, no versículo 2, ele diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério ou o mistério de Deus, Cristo. Ou seja, ter o conhecimento de Cristo pleno. Já no versículo de número 8, ele faz um sério ataque, vamos dizer assim, contra o gnosticismo, que o gnosticismo dizia que a salvação é pelo conhecimento e não pela fé. Então ele diz, cuidado, que ninguém vos venha, Colossenses 2:8, cuidado, que ninguém vos venha heredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então havia aqui o gnosticismo, que pregava que a salvação era pelo conhecimento. Mas ele aqui adverte, Paulo adverte, na realidade, ele não faz um ataque, ele adverte contra os falsos ensinos e coloca firmemente essa questão de que ninguém seja enganado por filosofias ou teorias humanísticas. Já no versículos 16 e 17, ele também faz uma séria advertência contra os cultos que estavam, vamos dizer assim, absorvendo as regras judaicas, né? Então ele diz, ninguém, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Então, Paulo aqui, ele se coloca contra o cerimonialismo, estas questões de ritos e rituais, de abstinências de comida, de guarda de dia de festa,
ou de sábado. Ou seja, ele anula completamente a absorção dessas regras judaicas na liturgia cristã. No versículo 18, ele faz uma advertência contra o culto aos anjos, que aqui tipifica, o culto aos anjos tipifica a idolatria. E Paulo, então, exorta os colossenses a não realizarem a adoração aos anjos. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então aqui é uma advertência clara a não realizar o culto aos anjos, que na realidade é idolatria. Lembrando sempre, estes assuntos estão registrados na página 77 e 78 do nosso livro Epístolas Paulinas, publicado pelo IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Ainda nós temos no versículo 22 e 23 uma advertência à disciplina do corpo, ou seja, culto ao corpo. E vejam todos que há uma contextualização do que existe hoje, né? Hoje existe muito culto ao corpo, a disciplina do corpo, e até no sentido não só estético, mas nesta época aqui Paulo estava falando mais no sentido de penitências, né? Então ele diz assim no versículo 22 e 23: segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Então aqui está caracterizado o culto à disciplina do corpo, o culto de si mesmo e da falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, na realidade, 2 versículos antes, ele diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses do mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, né? Aqui está falando do culto à disciplina do corpo, não só no sentido estético, mas no sentido também de penitências, que era muito comum à época. No item 3.4, nós vamos falar sobre a firmeza da fé na transformação espiritual. Observe aqui que Paulo está colocando, na realidade é apologético. Ele está dizendo: mantenham-se na fé em Cristo Jesus. Isso quer dizer, na realidade o que ele está dizendo é o seguinte: não troque a sua fé, não deixe a sua fé ser abalada de forma nenhuma, que ela não venha de modo nenhum, essa sua firmeza em Cristo ser atropelada por fundamentos humanos, por falsos ensinos, por culto ao corpo ou à disciplina do corpo. Então ele está fazendo uma defesa enfática da fé cristã. Então a firmeza da fé na transformação espiritual, Paulo ensina que devemos ter uma vida transformada em Cristo Jesus, e que esta transformação espiritual implica despir-se das roupas do pecado para vestir-se de santidade, de amor e de compromisso com Deus. Isso está caracterizado, nós vamos ler aqui a partir do versículo 11, quando ele diz: nele também fostes circuncidados, nele que é em Cristo, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos,
E, portanto, aqui há uma alusão direta do apóstolo Paulo a essa transformação espiritual. Cristo nos transportou das trevas para a luz. Cristo nos tirou da condição de estar condenado eternamente para ter vida eterna. Cristo nos colocou nas regiões celestiais. Cristo, como aqui ele denota muito bem no versículo 12, nos ressuscitou mediante a fé no poder de Deus. Nos ressuscitou da onde? Dos mortos, como no sentido espiritual, para ter vida e vida com abundância. Alguns tipos de transformação em que o livro-texto registra na página 78 e 79, nós temos a transformação da mente. Colossenses, aí a gente já adentra no capítulo 3, quando ele faz essa transformação, essa nossa transformação da mente, é uma união com Cristo, glorificado. Então ele diz assim, no versículo 1 e 2 do capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque nós morremos para o pecado e ressuscitamos, vivificamos em Cristo. E, portanto, há uma transformação global da nossa mente. Há uma transformação integral da nossa mente. Porque assim nós mortificamos o pecado em nós, do nosso corpo. E aí ele vai do versículo 4 até o 14, falando exatamente sobre os resultados dessa união, falando que os vícios devem ser abandonados, né? Como ele diz aqui, eu vou ler apenas 2 versículos aqui, importantíssimos, que caracterizam essa mortificação do pecado em nós. Quando ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Obras da carne aqui. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, ou seja, o julgamento de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, em que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, temos o mesmo caráter de Cristo. E temos também uma transformação onde Cristo vive, ou seja, na nossa vida e na nossa mente. Ou seja, Cristo preside a nossa mente e a nossa vida. No versículo 16, o apóstolo Paulo registra: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E isto significa ser cheio do Espírito Santo. E como nós já estudamos na carta aos Efésios, e estas virtudes devem ser cultivadas por todos nós. Vamos falar agora da família transformada. Na sequência da carta, no capítulo 3, e ainda adentrando o capítulo 4, ele fala um pouco sobre família, inclusive das relações familiares. Então, por exemplo, com relação a marido e mulher, a atitude do marido, amor e não irritação. A atitude da mulher, sujeição e submissão. Lembrando bem que a atitude da mulher de sujeição e de submissão não significa escravidão.
não significa objeto de posse. A submissão da mulher ao marido vai pela definição do texto submissão. Submissão é realizar uma missão sob a orientação de outrem. Ou seja, o marido é o cabeça, a ele é a palavra final nas decisões familiares, porém essas decisões devem ser compartilhadas com a sua esposa. Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19, é o texto bíblico que vai consagrar esta relação familiar. Quando diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou seja, quem ama não trata com amargura. Quem ama não grita. O marido que ama sua esposa não grita. Quem ama não escraviza. Quem ama não humilha, etc, etc, etc. Há também a relação de pais e filhos. Versículo 20 e 21. Aos pais, estes devem não irritar os filhos. Ou seja, conhecer, saber tratar bem os filhos. Não fomentar no coração do filho a ira. Não alimentar no coração dos filhos a raiva. E, portanto, os pais têm que ter uma atitude de sabedoria para ter esta relação com os filhos. E os filhos só resta obedecer em tudo aos pais. Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E aí, por último, nós temos essa relação entre senhores e servos. No caso, à época, escravos. E a atitude dos senhores ele deve tratar os servos com justiça e também com equidade, com equilíbrio. E os servos devem obedecer em tudo, não servir só na aparência, com simplicidade de coração e temendo a Deus. Trabalhar de coração e receberá o galardão do Senhor. No versículo 22 a 25 diz assim a palavra do Senhor: servos, obedecem tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. No item 3.5, e aqui nós estamos no último ponto da lição, vai falar sobre a firmeza da fé na oração e na boa conduta. As recomendações de Paulo aos Colossenses, nesse sentido, são recomendações finais, é sobre o valor da sabedoria e da boa conduta moral, no sentido com o próximo e consigo mesmo e com Deus. E também a oração como uma comunicação pessoal com Deus. Então, do versículo 2 até o versículo 6 do capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para que com os que são de fora aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Chegamos ao final desta videoaula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória
é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.